Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Oi, doutor, boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, ouvintes. Espanha vai vencendo a França 1-0, gol de pênalti, 26 minutos do primeiro tempo, atualizando o placar aqui para o nosso ouvinte. Obviamente, o assunto com o doutor Luiz Fernando tem nada a ver com futebol, mas talvez possa ter, hein? Talvez, porque o que tem de craque do futebol fazendo propaganda por aí de produtos, às vezes, enfim, bastante questionáveis, entre eles, e o que a gente vai tratar aqui é sobre tratamento de saúde, obviamente, né? Uma pergunta que parece simples, mas não é. Por que tanta gente de muito sucesso, influenciadores com milhões de seguidores, acabam seguindo e fazendo propaganda? É sempre um guru. Isso me chama atenção. É sempre uma figura iluminada que tem um conhecimento que ninguém tem. Sabe por quê? Porque não foi aprovado pelas agências reguladoras, porque não tem evidência científica suficiente, porque não foi estudado o suficiente para ser aplicado no corpo das pessoas. Eu tenho pavor disso, doutor. Isso é um grande problema, né, Tati? Porque a pergunta parece simples, né? Mas não é tão simples assim. Porque, cara, se alguém é capaz de ser tão inteligente e tão brilhante como um grande cantor, um grande ator, um grande jogador de futebol, né? O sujeito não é um sujeito limitado. Agora, por que ele não faz uma avaliação dessa proposta maluca ou idiota ou sem base nenhuma, né? Então a gente tem... E aí acontece o seguinte, também por que as pessoas seguem veem essas apresentações ou essas falas e aderem a esses sistemas, né? Então a gente tem aí uma coisa de mão dupla. Primeiro que o famoso, vamos dizer assim, vamos botar famoso para ficar mais fácil, o famoso, ele primeiro tem uma coisa, ele não tem nenhum freio de custo. A maioria deles tem dinheiro suficiente para gastar. Então vira alvo desses gurus e dessas pessoas inescrupulosas, porque afinal de contas estão lá para pegar o dinheiro do cara. Então eles não têm o problema de, eu posso gastar dinheiro com um tratamento que não funciona, porque não é esse o limite. Segundo, normalmente eles têm em volta deles uma entourage, né? Os parça. Aí a gente lembra futebol, né? A gente tem em volta dessas pessoas um grupo de outras pessoas que dependem financeiramente delas. Então, se você está na sua família, você chega em casa e fala assim, gente, eu vi um tratamento fantástico, maravilhoso, que custa 3 milhões de reais, mas resolve tudo. Você vai ter uma meia dúzia de pessoas na sua família dizendo, larga a mão de ser idiota, porra, né? Vai gastar dinheiro com outra coisa, né? Não vai deixar você fazer isso. Só que esses famosos não têm isso, porque os parça dependem deles. Seja parça de qualquer coisa, de futebol, de música, não sei. Tem uma galera em volta que não vai também servir como filtro de uma coisa idiota, porque vive de concordar com o sujeito. Então isso é um problema. Isso faz com que eles sejam alvo desses gurus, dessas coisas. E, gente, aí vem uma coisa que vale não só para o famoso, mas vale para a pessoa comum. Existe só evidência científica, né? Um autor chamado Pennycock publicou em 2015 uma coisa que se chama receptividade à besteira. Ele usou a expressão em inglês bullshit, um pouquinho mais pesada, né? É a tendência que o ser humano tem de atribuir profundidade a frases vagas e vazias. Se essa pessoa não foi treinada para ter um raciocínio crítico, ela vai ela vai comprar a bobagem. Isso está claro, né? E aí vem o famoso compra, e aí a pessoa comum sofre. Tem um outro trabalho interessante que eu fui ler, os outros autores, chamado Hoffman e Tan. Eles identificaram 14 mecanismos de influência de celebridades sobre comportamentos de saúde, né? E isso aí é seguir o conselho médico de uma celebridade. Isso eu achei o que representa mais isso tudo. É uma forma de adquirir capital social, ou seja, imitar o famoso, aí não só para as questões de saúde, mas no geral, é uma estratégia para a pessoa se sentir participando daquilo. Ele também passa a ser especial.
né? Então é uma coisa que se autoalimenta e que é muito perigosa para a saúde, porque se imagina, o famoso é sensível ao guru. O guru vende o tratamento que não tem nenhuma evidência, que inclusive pode fazer mal. E o público vê no guru, vê no famoso, algo que ele quer imitar e quer se tornar igual. Então isso vira um negócio horroroso, porque você vê exatamente o que a gente assistiu. Nossa conversa, ela vem em função de críticas que saíram nas redes no fim de semana, porque uma das primeiras coisas que se viu depois da derrota do Brasil foi a Virgínia e o Vini Júnior tomando soroterapia. Ou seja, foi um negócio horroroso. Mas, e o que é pior, em casa, não era nem numa clínica, né? Ou seja, tá tudo errado do início ao fim. Tudo errado. Mas é isso, né? O famoso cai no vendedor de solução mágica, porque não tem ninguém para dizer para ele, pô, meu irmão, não entra nessa, cara, você está sendo enganado. Porque os caras que estão em volta dele dependem deles, então vão concordar com qualquer coisa. Então, o famoso cai na historinha e vende a historinha para o público. O público quer ficar igual ao famoso, sai comprando a mesma bobagem que o famoso fez. E isso a gente tem que romper. Essa cadeia tem que ser rompida, gente. A gente tem que... Eu tô com a minha proposta agora, a Tatiana até... Eu vi. Gostei que você bateu palminha lá pro meu post lá que eu fiz no Instagram. Chamou a Virgínia na chincha. É a minha campanha, Vamos fazer campanha de vacinação em vez de ficar celebrizando médico que não tem CRM, que não fez... Enfim, que não sabe, não tem estudo científico suficiente para aplicar o que aplica nas pessoas, né, doutor? Então, essa é a campanha que eu estou puxando agora. Vamos desafiar os influenciadores, né? Esses que, não todos, mas esses que costumam divulgar bobagem, a divulgar a coisa certa. Sim. Então vamos lá. Imagina se a Virgínia, como eu falei lá no Instagram, chamasse todos os seguidores dela, jovens e adolescentes, a tomar vacina para o HPV. Imagina. A gente acaba com o HPV no Brasil, gente. Sim. É simples assim. Então a gente tem que convocar todos eles. Eu estou convocando uns amigos, já conversei com alguns médicos também que postam algumas coisas. Nós vamos começar a desafiar esses caras todos. Eu gosto. Jogador, famoso, cantor. Olha, vamos sair disso. Vamos Usa a sua influência para algo que pode melhorar e não piorar a vida das pessoas, não é mesmo, doutor? Essa é a ideia. Obrigada por hoje, um beijo para você, até quinta. Até quinta, gente. Obrigado. Desculpa pra Janaína que vai brigar comigo para adorar. E você presta atenção, quem você anda seguindo, o que essas pessoas andam dizendo, que tipo de influência elas têm sobre você. É hora de deixar de seguir essa gente.